módulo 1, primeiro ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero também que todos vocês tenham mantido contato com o instrumento durante esse período que a gente não pôde se ver. Essa música que eu toquei no começo do vídeo vai funcionar como a nossa vinheta, ou seja, vai ser a música de abertura para todos os vídeos que forem referentes à nossa turma, módulo 1, primeiro ano. Combinado? Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre postura. Porque, seja para a gente tocar uma música, seja para a gente fazer um exercício, a gente precisa estar com a postura correta tanto do violino quanto do arco, para que a gente possa tirar um som melhor e para que a gente possa também ter mais segurança com o instrumento. Para a gente começar a falar sobre a postura do violino, a gente deve lembrar que a gente vai sempre pegar o violino, não por qualquer lugar, pela cravelha, pelo corpo, a gente vai pegar ele sempre pelo braço. Ok? O braço do violino. A gente já pega ele com a mão que a gente vai usar para posicionar os dedos futuramente. Não é a mão direita, que a mão direita é a do arco, é a mão esquerda. Então, trouxemos o violino para a posição. Essa posição vai ser uma posição que nem é na extremidade para frente, nem é na extremidade para o lado, é exatamente no meio do caminho. Colocamos o violino nessa posição, agora com o queixo na queixeira, na parte mais de dentro da queixeira, a gente vai deitar um pouquinho o rosto. É um pouquinho só e não pode chegar no ponto da orelha, certo? A queixeira, ela aguenta o queixo e a mandíbula, não o rosto inteiro. Então, nessa posição agora, nos resta saber como é que a gente vai fazer para segurar o violino. Futuramente, quando a gente tiver mais segurança ou quando a gente estiver usando aquele acessório que ajuda a erguer o violino para a gente, que se chama espaleira, a gente vai poder fazer isso com o violino completamente solto, sem nenhum tipo de preocupação de segurar. Mas nesse começo, enquanto a gente ainda está preocupado se o violino vai cair e a gente ainda tem uma certa preocupação de ficar sentindo que ele está mais preso no nosso corpo, a gente vai ter que segurar ele de alguma forma. Se a gente segura ele com a mão deitada, a gente está dobrando aqui o nosso pulso. Isso não é legal, inclusive porque não vai fazer com que a gente não consiga colocar todos os dedos no lugar certo. Você vê que ele prende os dedos da gente? Então, a primeira coisa, o nosso pulso tem que estar reto em relação ao nosso antebraço. Deixamos o pulso reto em relação ao antebraço, agora vamos ver como é que a gente vai segurar aqui em cima no braço. A gente tem na mão, nessa posição, a gente tem essa curvatura que dá muita vontade da gente encaixar o braço certinho aqui. Só que se a gente fizer isso, a gente fica com a mão presa para futuramente, quando a gente tiver que vir para os agudos, a nossa mão não chega até nesse lugar aqui legal que é para a gente tocar os agudos bonitos. Para a gente poder fazer isso, a nossa mão tem que estar mais solta. Para a nossa mão ter que estar mais solta, a gente precisa do quê? A gente precisa desse buraquinho aqui, certo? A gente precisa desse espaço entre esse dedo que se chama polegar e esse dedo que se chama indicador. Então, visto isso, como é que vai ser a melhor forma da gente segurar o violino? Vai ser a gente imaginar que a nossa mão é um alicate, certo? Vocês vão fazer um alicate, a postura de um alicate, certo? Abre e fecha o alicate. E nessa postura vocês vão agarrar nos cantos do braço, certo? Alicate, estou mordendo o alicate. Só que vocês viram que eu não estou encostando aqui? Eu estou deixando um buraquinho aqui embaixo. Esse buraquinho aqui é muito importante para a gente conseguir uma postura boa, certo? Vocês viram aqui o dedinho passando para o outro lado? Então, isso é super importante para a gente poder ter o quê? Flexibilidade. Vocês viram que se eu estou com esse buraquinho aqui, ó, quando eu vou para a posição mais aguda, o meu polegar já está pronto para liberar a minha mão. Se eu estou com o violino apoiado aqui, o polegar não pode fazer nada, ele fica preso nesse lugar. Então, a gente não conseguiria fazer as notas mais agudas. Então, combinado? Violino na postura correta vai ter que estar numa posição em que não é nem extremamente para frente, nem extremamente para o lado, é no meio do caminho. A gente vai segurar sim, só que não vai segurar apoiando ou dobrando o pulso. A gente vai fazer isso com o pulso reto e a postura do alicate da mão esquerda. Segurou isso aqui e a gente vai colocar a mão em que lugar? Se a gente deixar a mão por aqui, eu estou fazendo tudo certinho, ó, tá com um buraquinho aqui, tá com um alicate, mas a minha mão está muito longe
aqui da voluta, está muito longe dessa parte que a gente precisa para poder fabricar as notas. Então não adianta eu segurar ele por aqui, eu tenho que fazer isso sim do alicate, colocar aqui, deixar o buraquinho, mas a minha mão ó, tem que estar bem perto da voluta. Para quê? Para poder colocar dedo 1, 2, 3 e futuramente o 4 na posição certa. Se eu fizer isso tudo com a mão na posição errada, quando eu colocar o meu primeiro dedo, por exemplo, o primeiro dedo, o dedo 1, vai estar lá no lugar do dedo 5. Então a música vai sair completamente fora da melodia que a gente precisa. Combinado? Então, basicamente, para o violino, é isso que a gente tem que ficar atento. Vamos ver agora, então, a postura do arco. Na postura do arco, o que a gente tem que prestar atenção, principalmente, é quais os dedos estão agarrados em qual lugar do arco. Então, por exemplo, se eu coloco o meu dedo polegar ultrapassando aqui, quer dizer que eu vou estar numa postura que vai me convidar a fazer isso aqui. E eu segurar o arco como se ele fosse um serrote, né? Não é o caso. Se eu colocar os dedos muito na pontinha do arco, eu até posso conseguir fazer uma postura assim, só que eu não vou ter muita força para colocar no arco. E a gente precisa de força para colocar no arco? Sim, quando a gente for tocar notas que sejam fortes e que ao mesmo tempo a gente tenha que colocar uma certa pressão em cima da corda. Isso vai acontecer quando a gente estiver tocando em 2 cordas ao mesmo tempo, futuramente. Isso vai acontecer também quando a gente precisar obedecer a uma dinâmica na partitura que peça para que a gente toque o trecho mais forte. Então, como é que a gente resolve todos esses problemas? A gente vai trazer a nossa mão mais para dentro do arco. Então, o que vai ficar encostado aqui nesse pedacinho do arco que a gente chama de guarnição é a nossa primeira falange. O que é falange? É esse primeiro ossinho que a gente tem aqui do dedo, certo? Ou seja, a parte que emenda o dedo com a mão. Essa primeira falange vai ser a que vai ficar encostada em algum lugar aqui da guarnição, certo? A guarnição vai desde esse reforcinho preto aqui até essa parte dourada ou prateada, de acordo com cada arco. Isso é diferente. Então, é a nossa postura. Então, estou segurando o arco aqui com a mão esquerda, porque quem vai trabalhar com o arco é a minha mão direita. Vocês lembram que a mão da gente ela não pode vir nunca reta e não pode vir nunca por baixo, ela tem que vir por cima. Então, imaginando, nós somos o pássaro vem voando e cai em cima da região do talão. Nisso aqui, ó, que aconteceu, eu ainda não arrumei os dedos não, mas eu só vim aqui por cima, o sobrevoar, que é importante. Nisso aqui eu já arrumei a primeira falange com a guarnição. Agora vamos arrumar os dedos. Então, o que a gente faz com o polegar da outra mão? Olha só. O polegar, a gente vai se sentir bem seguro se a gente colocar ele assim para dentro, porque a gente consegue apertar mais. Só que se a gente fizer isso, a gente vai forçar só um pedaço do nosso braço, então futuramente não vai ser bom. Então o que a gente faz? A gente deixa o polegar para fora. Nisso a gente consegue uma postura de concha. E esse polegar vai ficar onde? Estão vendo que o talão, que é o nome dessa pecinha aqui, ele tem um final? Esse final aqui, o acabamento do talão, é onde a gente vai colocar a ponta do polegar. Então aqui eu vim sobrevoando, coloquei a ponta do polegar no final do talão, coloquei essa minha primeira falange em cima da guarnição, e aí o que eu vou fazer com o resto dos dedos? Eu vou arrumar um ao lado do outro, de forma arredondada. Se eu colocar os dedos muito retos, eu ainda fico meio sem movimento. Eu vou colocar os dedos de forma arredondada, um sobre o outro, formando o quê? Um desenho que lembra um cacho de bananas. O cacho de bananas tem bananas que são tortinhas, mas elas estão arrumadas uma depois da outra. E o que a gente faz aqui com o nosso dedo mindinho? Nosso dedo mindinho é opcional. É o que vocês podem deixar dobrado, esticado ou apoiado. Eu gosto de apoiar ele aqui nessa pecinha que chama parafuso. Certo? Então, postura vista de um lado, postura vista de outro. Agora vamos ver as duas coisas. Violino na posição, alicate pronto, dedos perto da voluta, estamos prontos para tocar.